Olá, estamos de volta, meus anjinhos. Agora um videozinho para o meu 8º ano, para a gente poder revisar o assunto de fatoração. Primeiro tipo de fatoração que veremos é o fator comum em evidência, onde o próprio nome já diz, fator comum é aquilo que está comum aos dois monômios ou mais monômios que tivermos na expressão. No caso aqui dessa expressão AX mais BX, o que é que eu tenho de comum nos dois monômios? O X está presente no primeiro monômio e também está presente no segundo monômio. Então, quando eu vou fazer a fatoração, que consiste na simplificação dessa expressão, eu vou colocar primeiramente o X em evidência, porque ele está comum aos dois monômios. Aí eu preciso ver quem é que vem para dentro do parênteses. Aí, fácil resolver esse problema. Eu vou pegar o primeiro monômio, que é o AX, e vou dividir por aquilo que eu coloquei em evidência. Então, ó, X no numerador, X no denominador, eu posso cortar. Sobrou o quê? Sobrou o A. Repete sinal. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo monômio. BX eu vou dividir pelo que está em evidência, pelo X. Ó, X no numerador, X no denominador, posso cortar os dois. Sobrou o quê? B. Então, quer dizer que a forma fatorada de AX mais BX é X que multiplica A mais B. Se eu quiser tirar a prova de que isso daqui realmente está certo, é só eu aplicar uma distributiva aqui, ó. Se eu aplicar a distributiva, X vezes A, AX. X vezes B, BX. Eu volto exatamente de onde eu saí. Não vamos fazer isso porque isso não é o nosso objetivo no momento. Eu não quero voltar de onde eu saí, eu quero simplesmente simplificar para poder, de repente, facilitar a resolução de uma expressão lá na frente. Então, mais um exemplo. 8A mais 4B. Aparentemente, não tem nada em comum entre os dois. A, B. Mas parando para olhar com atenção, esse 8 e esse 4... dá para poder puxar aí na memória, tabuada na ponta da língua, e ver que esse 8, ele é 4 vezes o 2. E o 4 é 4 vezes 1. Ou seja, se eu escrever isso daqui, ó, dessa forma, o 8 na forma de 4 vezes 2, vou repetir o A, mais 4 vezes 1, não vou nem colocar 1 porque não tem necessidade. O 1 na multiplicação, elemento neutro, não vai alterar em nada. Então, 4B. Dá para ver claramente que o 4 está comum aos dois monômios. Então, o que eu faço com ele? Eu coloco ele em evidência. Aí eu preciso ver quem vem para dentro do parênteses, quem sobra para vir para dentro do parênteses. Como que eu faço isso? Pego o primeiro monômio, 4 vezes 2 vezes A, e vou dividir pelo que eu coloquei em evidência, que é o 4. Cortei o 4 do numerador com o 4 do denominador. Sobrou o quê? 2A. Repete o sinal. 4B, vou fazer a mesma coisa. 4B, vou dividir pelo que nós colocamos em evidência, que foi, até errei aqui, o 4. Então, cortou o 4 do numerador com o 4 do denominador, sobrou o quê? Sobrou o B. Então, a forma fatorada de 8A mais 4B é o quê?
4 que multiplica 2A mais B. Se eu resolver aplicar a distributiva para conferir, ver se está certo, eu tenho que voltar onde? Exatamente de onde nós saímos. 8A mais 4B. 8 do 4 vezes 2, repete o A. 4 vezes B, 4B. Voltamos de onde saímos. Não vamos fazer porque o objetivo é simplificar um pouco mais a expressão. Vocês vão ver a necessidade disso quando a gente for ver fração algébrica, simplificação de fração algébrica. Então, isso daqui é muito importante. Mais um exemplo, não quero dúvida nenhuma. 6AB mais 3AX. Bom, o 6, que vocês já devem ter parado para poder falar antes de mim, que o 6, na verdade, ele é o quê? 3 vezes 2. E esse 3 é o 3 vezes 1. Então, o que nós temos aqui de comum? Ó, o 6, 3 vezes 2, vou repetir o AB. E 3AX. Por que eu não coloco esse 1 do 3 vezes 1? Porque o 1 na multiplicação é elemento neutro, ele não vai alterar em nada. Então, em evidência, ou seja, que está presente nos dois monômios ao mesmo tempo, eu tenho quem? Eu tenho 3 e eu tenho o A. Então, em evidência, eu coloco o 3 e o A. Quem conseguir fazer direto, já pode até fazer direto, ao invés de montar a divisão como nós fizemos aqui, já pode direto, se tiver como visualizar, ó. Cortei ele aqui, cortei ele aqui. Vai sobrar o quê? O 2 e o B. Repete o sinal. Cortei o 3, cortei o A. Sobrou o quê? O X. Então, a forma fatorada do 6AB mais 3AX é 3A, que multiplica 2B mais X. Mais um exemplo só, porque eu não quero problemas com esse assunto, agora que estamos vendo aí a fração algébrica, e que isso tem tanta importância. O 21. O que é o 21? Quando eu paro para ver que tem um 21 aqui e eu tenho esse 3. O que o 21 tem a ver com o 3? O 21 é 7 vezes 3. E o 3 é 3 vezes 1. Então, vou escrever dessa forma, ó. 7 vezes 3 AX mais 3 que multiplica A, que multiplica X. Em evidência, nós temos o 3, o A e o X. Ó, todos os termos desse monômio estão em evidência. E agora? Vamos ver. 3AX em evidência. Aqui vocês já sabem que vai cortar, vai sobrar só o 7. Mais. E agora? Vê se vocês conseguem visualizar isso. 3AX daqui, dividido pelo que está em evidência, 3AX, olha, se eu cortar tudo, não vai sobrar nada. Mas nós sabemos que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, 7 mais 1. E se eu aplicar a propriedade distributiva, eu volto exatamente de onde eu saí, tá? Lembrando até que aqui no início, ó, já daria para poder juntar os termos, já que eles são semelhantes. Eu nem tinha percebido isso. Ó, 21AX mais 3AX, 24AX, né? Até daria para poder juntar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que quando eu divido um termo
por ele mesmo, um número por ele mesmo, eu vou ter sempre como resposta o 1, tá? Então, esse daí é fatoração, fator comum em evidência. No próximo vídeo, vou mostrar para vocês sobre o agrupamento. Mas, para poder saber sobre o agrupamento, tem que necessariamente estar na ponta da língua o fator comum em evidência. Então, estudem, refaçam os exemplos, refaçam os exercícios, que eu vou cobrar isso. Tchau, tchau.